boa tarde. Quem não tem certidão de nascimento se torna invisível aos olhos do poder público. A pessoa não pode participar, por exemplo, de programas sociais. O subregistro foi discutido em audiência pública em Mato Grosso. Só no estado, segundo o IBGE, 2.500 pessoas não têm documentos pessoais. É esse o destaque do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Polícia Federal começa o trabalho de perícia nos restos mortais que chegaram do Amazonas. A suspeita é de que sejam de Bruno Pereira e Dom Phillips. Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal forma maioria para determinar que o valor de desapropriação de imóvel por utilidade pública deve ser pago por meio de precatórios. E ainda, Superior Tribunal de Justiça proíbe município do Amazonas de gastar R$700 mil em shows. Caso Bruno e Dom. A Polícia Federal descartou hoje a participação de uma organização criminosa e de mandantes no assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips. E quem traz as informações para a gente agora ao vivo é o repórter Bruno Amorim. Olá, Bruno, muito boa tarde para você. Quais são as novidades do caso? Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Pois é, o Comitê de Crise da Polícia Federal informou hoje que as buscas pela embarcação utilizada pelo indigenista Bruno Araújo e pelo jornalista inglês Dom Phillips continuam. Inclusive, a Polícia Federal informou que os próprios moradores da região, os indígenas, têm ajudado a polícia a localizar essa embarcação. A Polícia Federal disse ainda que as investigações continuam e que há indícios de que mais pessoas tenham participado do assassinato. As investigações também apontam que os executores agiram sozinhos, não havendo mandante nem organização criminosa. A polícia também disse que, com o avanço das diligências, novas prisões podem ocorrer. E olha só, Rafaela, começaram hoje no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal aqui em Brasília os exames periciais que vão confirmar se os restos mortais encontrados em Atalaia do Norte, no Amazonas, são de Bruno e de Dom. O resultado deve sair até segunda-feira. Confira na reportagem. O avião com os restos mortais encontrados em Atalaia do Norte, no Amazonas, chegou por volta das 7 da noite desta quinta-feira, no aeroporto de Brasília, e foram levados para o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Os peritos já adiantaram que o sangue encontrado na lancha do principal suspeito, Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, não é do jornalista inglês. No caso de Bruno, a análise deu inconclusiva. O Comitê de Crise da Polícia Federal informou que a embarcação que Bruno e Dom usavam ainda não foi localizada e que as vísceras achadas em um rio não são humanas. Agora, os exames de DNA nos restos mortais que chegaram nessa quinta-feira aqui em Brasília podem confirmar se são ou não do indigenista e do jornalista. O resultado deve sair até segunda-feira. Em nota, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, lamentou o falecimento de Bruno e Dom Phillips. Fachin lembrou que Bruno foi um importante parceiro nas eleições de 2014, quando ajudou na instalação de 5 sessões eleitorais no Vale do Javari e realizou pela primeira vez eleições em terras indígenas na fronteira com o Peru. Destacou ainda o amor do jornalista inglês pela região amazônica e os relatos feitos por ele da crise ambiental da região. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, também se manifestou com pesar sobre a morte de Bruno e Dom. Em nome dos Observatórios de Direitos Humanos e do Meio Ambiente do CNJ, Fux afirmou às famílias e aos amigos que a luta do indigenista e do jornalista para a garantia de direitos e preservação da Amazônia jamais será esquecida. A Justiça determinou a prisão temporária de 30 dias de Ozenei da Costa de Oliveira, de 41 anos. Ele é irmão de Amarildo da Costa de Oliveira, que já estava preso no município de Atalaia do Norte e, de acordo com a Polícia Federal, teria confessado os assassinatos. Em julgamento do plenário virtual em andamento, os ministros já formaram maioria
para determinar que o valor de desapropriação de imóvel por utilidade pública deve ser pago por meio de precatório, como determina a Constituição Federal. O caso tem repercussão geral reconhecida. Para o relator ministro Luiz Roberto Barroso, a complementação da indenização deve ser feita mediante precatório, caso o poder público esteja em dia com essas dívidas. Do contrário, a quitação deve ser feita por depósito judicial. Esse entendimento foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Já os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli entenderam que o pagamento deve ser por precatório, formando a corrente majoritária. Para os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa Weber e Carmen Lúcia, o pagamento deve ser feito diretamente por depósito judicial. O caso envolve a desapropriação de uma área particular pelo município de Juiz de Fora para a construção de um hospital. Os imóveis foram avaliados em cerca de R$830 mil, mas após perícia judicial, o valor dos imóveis foi fixado em mais de R$1.700.000, com correção monetária e juros. Mas a Justiça Estadual determinou que a diferença de mais de R$880 mil deve ser paga por precatórios. Por isso, o caso chegou ao STF, na qual a autora da ação alega que a indenização deve ser justa e em dinheiro. Com a decisão, a autora da ação deve receber o restante do valor por meio do precatório. O julgamento está em andamento no plenário virtual e será finalizado na próxima segunda-feira, dia 20. O plenário virtual do STF começou a julgar hoje o recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão da Suprema Corte que negou o pedido do Ministério Público Federal para colher diretamente declarações do senador Renan Calheiros. O inquérito investiga o político a partir da Operação Lava Jato. Os ministros têm esta sexta-feira e o dia 24 deste mês para lançar os votos no sistema virtual. Desta vez, vão analisar o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão do STF, que em abril deste ano, por unanimidade, rejeitou um pedido em que pretendia colher diretamente o depoimento do senador Renan Calheiros. O relator ministro Edson Fachin disse que o Ministério Público tem prerrogativa de tocar investigações penais, como o próprio Supremo já decidiu, mas ponderou que a PGR optou por uma condução do inquérito sobre Renan pela Polícia Federal e, por isso, não cabe ao MPF a seleção de atos investigativos para conduzir. A coleta do depoimento de Renan Calheiros é uma das últimas diligências pendentes na apuração aberta em maio de 2020 sobre supostos pagamentos de propina ao político na construção de embarcações do consórcio do estaleiro Rio Tietê, em São Paulo, em contratos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Para a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, Lei 14.555 só alterou competência para julgamento de estelionato em casos específicos. Confira na reportagem. O colegiado, por unanimidade, entendeu que no crime de estelionato, não havendo as hipóteses descritas no Código de Processo Penal, a competência para julgamento deve ser fixada no local onde o agente obteve, mediante fraude, em benefício próprio ou de terceiros, os serviços custeados pela vítima. A decisão veio após o colegiado analisar conflito de competência instaurado nos autos de inquérito destinado a apurar estelionato contra uma empresa do ramo de turismo. Segundo as investigações, um ex-funcionário teria simulado contratos de parceria com outras empresas para a compra de passagens aéreas e para a reserva de veículos e hotéis. Acontece que a empresa de turismo fica em Brasília, mas o ex-funcionário trabalhava na filial de São Paulo, onde os golpes teriam sido praticados com a ajuda de outros 2 réus, também residentes em municípios paulistas. O juízo paulista, acolhendo o parecer do Ministério Público de São Paulo, determinou a remessa do feito para o Distrito Federal, cujo juízo suscitou o conflito, sob o argumento de que a competência deve ser determinada pelo lugar em que se consumou a infração.
Relator do processo no STJ, o ministro Joel Ilan Paciornik destacou que a controvérsia levantada pelos juízos envolvidos no conflito de competência deixou de existir após a edição da Lei 14.155 de 2021, pois ficou definido a quem cabe julgar o estelionato nas situações específicas descritas pelo legislador, as quais não ocorreram no caso em discussão. De acordo com o ministro, a terceira sessão do STJ decidiu recentemente que nas situações não contempladas pela nova lei, deve prevalecer a competência do juízo do local do eventual dano. Veja a seguir no próximo bloco. Poder Judiciário de Mato Grosso promove debate sobre subregistros de nascimento. Só no estado, 2.500 pessoas não têm documentos pessoais. Os detalhes em instantes. Voltamos já. A TV Justiça é muito importante e relevante para a sociedade porque ela democratizou o acesso à justiça, tornando o assunto televisível. Nós, do Instituto Brasileiro de Precatórios, estamos orgulhosos com os relevantes serviços que a TV Justiça vem prestando a toda a sociedade. O Judiciário de Mato Grosso realizou uma audiência pública para debater os subregistros de nascimento e a invisibilidade social. Só no estado, segundo o IBGE, 2.500 pessoas não têm documentos pessoais, o que dificulta o acesso a serviços e direitos. Invisível, inexistente, digamos assim. Esta é a situação da pessoa sem documentos, sem registro civil de nascimento. Debater políticas públicas que permitam achar brasileiros nesta condição e cidadanizá-los. É o objetivo da audiência pública, o subregistro civil de nascimento e a invisibilidade social como cidadão, realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É esse registro o primeiro ato formal a documentar e noticiar a existência de uma nova pessoa natural, tanto para a sociedade como para o Estado. Desde 1997, o registro civil, por força de lei, é gratuito em todo o país. Ainda assim, segundo o último levantamento do IBGE, em Mato Grosso, cerca de 2.500 pessoas não tinham documento pessoal. E não precisamos ir nos confins do estado para encontrar esta situação. Na capital, 6 irmãos que viviam em extrema pobreza não tinham documento nenhum. Foi quando a Justiça Comunitária de Mato Grosso chegou até eles para solucionar a questão. Para enfrentar esse problema, o Poder Judiciário vem atuando junto aos cartórios extrajudiciais e desenvolvendo outras ações, como mutirões nas comarcas e serviços itinerantes, com a ajuda de parceiros, a fim de atender a população ribeirinha e da região do Araguaia. Temos também ciência dos esforços do governo do estado nesse sentido e pedimos às prefeituras que venham somar forças junto ao judiciário. Bom, e para repercutir essa iniciativa, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, doutor Eduardo Calmon César, que é do TJ, do Tribunal de Justiça lá de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Para a gente sempre é uma grande satisfação participar do programa que tem uma inserção muito grande na sociedade brasileira. O prazer é todo nosso de falar sobre esse tema tão caro a toda a sociedade, né? Eu quero chamar a atenção para os personagens que nós vimos na reportagem, aquela história dos 6 irmãos, já de meia idade, né? Que conseguiram, agora já estão com os documentos, quer dizer, só um exemplo dessa iniciativa tão grandiosa que certamente vai mudar a vida de muitos que não tem, são 2.500 em média, né, doutor, segundo o IBGE aí no estado. E a gente está falando de cidadania, de dignidade, de resgatar a autoestima. É bem complexo e muito importante, né? Pois é, né? A reportagem foi muito feliz em apresentar esse caso específico, retratando esses senhores já de idade, à margem de todo o sistema de cidadania brasileira. Então, esse é um problema real, como foi colocado, é um problema muito caro para a sociedade brasileira, no caso, para a sociedade mato-grossense,
Por isso que esse tema, subregistro, é um tema muito rico quando ele é debatido. Nós tivemos esse debate no dia 10 de junho, contamos com a participação do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Richard Kim, junto com a doutora Jaqueline, uma juíza do Maranhão, contando a expertise que o Maranhão tem em relação a esse enfrentamento. E para o Mato Grosso, então, nós temos um engajamento muito forte quando se fala de inserção dessa população invisível dentro da cidadania. Doutor Eduardo, a união de todos esses atores envolvidos, a gente sabe que ela é fundamental, né, para a gente poder avançar nessa questão, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o perfil das pessoas que não têm documentos no Estado. Vocês têm em linhas gerais? O Mato Grosso é um estado continental, né? Então nós temos diversas características em determinadas regiões. Nós temos regiões que têm um índice de desenvolvimento humano fantástico comparado a países europeus, mas nós temos também índice de desenvolvimento humano muito ruim. Então há uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade social, uma dificuldade de pessoas que nascem em fazendas, em sítios, em regiões mais distantes dos grandes centros, de conseguirem proceder ao registro. Elas levam a vida como se não houvesse uma necessidade de serem inseridas na sociedade brasileira de forma regular. Por essa razão é que nós temos um número que vem sendo paulatinamente combatido, decrescente, de pessoas que estão à margem do registro civil. Quero ampliar um pouquinho o assunto agora, aproveitar o senhor aqui e falar sobre a adoção itinerante. Como é que ela funciona? Então, a adoção itinerante foi fruto de uma reunião do Conselho Nacional de Justiça, foi a sessão plenária 351, em que o Conselho aprovou a itinerância da justiça. Ou seja, o objetivo dela é aproximar o sistema de justiça de diversos segmentos da sociedade em que estão em vulnerabilidade, né? Seja uma vulnerabilidade econômica, seja uma vulnerabilidade social, ou seja até mesmo uma vulnerabilidade em razão de um local de difícil acesso, né? Então, é a possibilidade que nós temos de utilizar barcos, veículos móveis, utilizar os ofícios de cidadania com o objetivo de atender essa sociedade. Veja, os senhores e as senhoras, os serviços extrajudiciais, os cartórios extrajudiciais, ele tem uma capilaridade muito maior do que propriamente a atividade judicial. Então, isso permite que nós utilizemos a base do cartório extrajudicial de levar a cidadania à porta das pessoas. Em especial em Mato Grosso, né? O senhor falava das peculiaridades da região, quer dizer, essa medida do CNJ, ela ganha ainda mais força frente à necessidade de vocês aí. Exatamente. O Conselho Nacional foi muito feliz ao editar essa norma, estabelecendo essa possibilidade de nós utilizarmos a estrutura do extrajudicial com o objetivo de atender a cidadania. Aliás, nós somos verdadeiros prestadores de serviço e o nosso objetivo é exatamente estar próximo da comunidade, fazer com que a comunidade, né, mais carente, mais vulnerável, possa inserir no sistema e assim permitir que ela possa exercer plenamente todos os direitos de cidadania. Isso é noção de pertencimento, isso é noção de cidadania e, claro, nacionalidade brasileira. Ok, doutor Eduardo Calmon, muito obrigada pela entrevista. Sucesso em todos os projetos de vocês, viu? Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. E você vai ver a seguir no próximo bloco. Superior Tribunal de Justiça proíbe o município do Amazonas de gastar R$700 mil em shows. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Esse ano a TV Justiça completa 20 anos e ao longo desses 20 anos ela se transformou num canal de comunicação facilitado entre o jurisdicionado e a justiça como um todo, refletindo-se em uma maior efetividade na comunicação das informações, na compreensão e, sobretudo, em uma análise crítica do mundo jurídico. O canal do Tribunal Superior Eleitoral no Telegram passou de 200 mil inscritos. Lançados há um mês, ele divulga as principais notícias sobre as eleições 2022.
Tem decisões da Justiça Eleitoral, dicas de combate à desinformação e eventos do TSE. Para se cadastrar no canal é muito fácil. É só baixar o Telegram e na lupa lá do aplicativo pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. O canal oficial do TSE é o que tem um cheque azul ali, um chequezinho ali, aquele símbolo azul lá do lado. Aí é só clicar e entrar. Para mais informações, acesse o portal do TSE, que é o tse.jus.br, esse que aparece na sua tela. O presidente do Superior Tribunal de Justiça proibiu um pequeno município do Amazonas de gastar R$700 mil com shows. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, proibiu a realização dos shows da dupla sertaneja Bruno e Marrone e da banda de pagode Sorriso Maroto, previstos na programação da Festa do Cacau em Urucurituba, município de 24 mil habitantes, próximo a Manaus. O Ministério Público do Amazonas, autor do pedido dirigido ao STJ, apontou grave lesão ao interesse público e aos princípios da administração pública na contratação dos 2 shows pela Prefeitura. Na ação civil pública, em que pediu a proibição dos eventos, o órgão afirmou que o município vive situação precária em relação a vários serviços públicos e que a população sofreria consequências graves com tais despesas. O MP lembrou que, de acordo com o IBGE, mais da metade da população de Urucurituba recebe até meio salário mínimo por mês. E 97% das receitas municipais vêm de fontes externas, como repasses estaduais e federais. Argumentou ainda que só 23% dos moradores contam com tratamento de esgoto. Para o ministro Humberto Martins, a falta de serviços básicos, como problemas de saneamento e infraestrutura do município, configura um cenário incompatível com o gasto de R$700 mil em 2 shows e justificam a proibição da contratação nos termos requeridos. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça promove o programa Justiça Acolhedora. E o resultado é o seguinte: 8 crianças em casas-lares e 11 famílias acolhedoras já estão cadastradas no abrigo João Paulo II. O local oferece serviços de acolhimento familiar destinados a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e receberam medida de proteção por meio do Juizado da Infância e da Juventude. A repórter Paola Macon, ela explica como funciona. Vamos ver. Os serviços de acolhimento são casas temporárias para crianças e adolescentes que foram afastados do lar. São lugares onde eles podem ficar por um período determinado até voltarem à sua família de origem ou serem adotados. O abrigo João Paulo II presta o atendimento resgatando a dignidade, possibilitando a autoconstrução da cidadania e a inserção no mercado de trabalho. Isso tudo em um ambiente social e familiar com condições físicas necessárias para a boa convivência e o crescimento sadio previsto em lei. Cada município, tem a sua parceria conosco, de acolher, de proteger, de dar todas as condições e necessidades, para os direitos, garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes, Existem 3 formas de acolhimento no abrigo João Paulo II. As crianças que chegam até lá são encaminhadas ao lar Cisne Branco ou direcionadas aos pais sociais ou ao programa Famílias Acolhedoras. A criança que vai estar se inserindo numa rotina familiar, vai estar sendo vista, compreendida e cuidada especificamente nas suas demandas, O que nos abrigos e casas-lares é um pouquinho diferente, porque são cuidados mais coletivos, ainda que sejam de qualidade, são mais coletivos, porque são em grupo. Então, isso é um grande diferencial, que a gente tem visto também a diferença que faz na vida das crianças. O programa Família Acolhedora consiste em conceder a guarda temporária de crianças e adolescentes afastados dos responsáveis legais para famílias que tenham interesse e condições comprovadas de oferecer os meios necessários à saúde, educação, alimentação, habitação e lazer. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você
como doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Irapuã Santana. Desses tantos momentos que eu tive a oportunidade de participar, eu falei, por exemplo, sobre a ADC 41, que tratou da constitucionalidade das cotas raciais no âmbito dos concursos públicos. Também falei sobre a questão do mês da consciência negra, né, fazer a diferenciação entre o crime de racismo e de injúria racial. E, enfim, eu me sinto muito honrado de poder participar dessa que é uma das funções, né, da TV Justiça, que é de informar a população brasileira sobre o que está sendo decidido, o que está sendo conquistado e o que está sendo protegido relativo aos seus direitos. Eu só tenho a agradecer e desejar um grande ano e muitos anos ainda de sucesso para a TV Justiça. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Sexta-feira é dia da gente encerrar com imagens de Brasília, da capital federal. Vamos dar uma olhadinha? Praça dos Três Poderes, aqui bem pertinho. Na verdade, Congresso Nacional. Você fica aí com essas imagens. O céu de Brasília também. Sexta-feira, ótimo fim de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau.